Bem, queridos, meus amados irmãos, abram suas Bíblias em Mateus no capítulo 17. Obrigado, meu irmão. Mateus no capítulo 17, desculpem, no capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 20. De 13 ao 20, em reverência à santa palavra do Senhor. Você pode se colocar de pé, assim que você encontrá-la na sua Bíblia. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas você fica à vontade, acompanhe na versão que você tem à mão. Assim diz o texto sagrado: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, nós nos deleitamos na Tua palavra, Senhor. Os meus irmãos não vieram aqui a esta igreja para ouvir a voz de um pastor, de um pregador. Eles vieram aqui esta noite para ouvir a Tua voz, Senhor. Portanto, Senhor, eu peço em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, deste miserável pregador. Que da minha boca surja somente aquilo que saiu da Tua boca, Senhor. Que a Tua palavra fiel seja pregada essa noite. Que não seja um encanto ou sonhos de um homem, de um coração pecador como o meu, mas que as palavras santas do nosso Senhor Jesus sejam preservadas pela atuação e ministração do Teu Santo Espírito, Pai. E tenha misericórdia, Senhor, dos ouvintes. Prepara os corações, Senhor. Prepara os ouvidos, a mente de todos, Senhor, que ouvem a Tua palavra, que receberão da Tua semente, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ministra aos nossos corações aquilo que é santo, aquilo que é agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você pode sentar, meu amado. Meu querido, Jesus está indo para uma região chamada Cesareia de Filipe. Essa é um local muito significativo para Jesus fazer tal pergunta aos seus discípulos. Jesus acabou de, versículos antes, chamar a atenção dos seus discípulos para um detalhe muito importante. Ele olhou para os seus discípulos na travessia de um rio, na travessia do mar, e disse assim: cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês não sejam contaminados com o fermento dos fariseus e de Herodes. Muito cuidado, armem todas as suas fronteiras, armem nas suas fronteiras muros, cercas, que impeçam que aquilo que eu vos tenho ensinado seja contaminado por qualquer outra doutrina. O Senhor Jesus está preocupado com a saúde dos seus discípulos. Se você acompanhar na tua Bíblia, você vai ver que a partir do versículo 21, um versículo após do que nós acabamos de ler, Jesus já começa a anunciar a sua morte. Ele está num momento crucial do seu ministério, e não só do seu ministério, mas da sua vida. Ele já está começando a suar
sangue. Jesus já está começando a mudar o tom com os seus discípulos. Ele já está prevendo a sua morte, ele já está anunciando a sua morte. E ele teme que os seus discípulos se percam durante o caminho. Então ele anuncia aos seus discípulos: cuidado, cuidado, tenham cuidado, versículo 12, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. São essas doutrinas que corrompem vocês, são as conversas de esquina, são as conversas que vocês dão para homens que têm um único interesse: aprisionar vocês numa religião que nunca salvou ninguém, aprisionados numa lei que não veio para salvar. Meus amados irmãos, Jesus está passando por uma região em Cesareia de Filipe. Essa região era uma cidade conhecida por ser uma cidade idólatra. Existiam muitos postes a ídolos, repleta de templos que eram dedicados a ídolos, a deusas, a deuses. Eles eram dedicados a deuses gregos, como Pan. E mais do que isso, era uma cidade conhecida como uma cidade que cultuava o seu imperador, cultuava o seu governante, que era César. César era um deus. César era a fonte da esperança daqueles homens. Um político, líder do Senado romano, líder de todas as forças políticas, que gozava do prestígio, de ser comparado a Deus. Era uma cidade, Cesareia de Filipe, que clamava não a Deus, mas clamava ao seu governante. Ele era a esperança daquele povo. E é exatamente aqui nesse lugar, queridos, cercado por monumentos, por cartazes, cercados por outdoors que elogiam e exaltam os seus políticos, que Jesus decide fazer a pergunta mais importante de toda a história da humanidade. Ele faz a pergunta definitiva para aqueles discípulos. Jesus não pergunta porque ele estava numa crise de identidade. Jesus não estava ali disputando ou em dúvida do seu ministério. Mas ele faz essa pergunta para levar a mim e a você, para levar os seus discípulos a uma confissão definitiva. O que viria a acontecer com Cristo, o que viria a acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo, ia ser duro demais para aqueles discípulos. E eles precisavam declarar aonde de fato estava o seu coração. Meus queridos irmãos, ele faz essa pergunta para exigir dos seus discípulos uma resposta definitiva, que ia separar a religiosidade popular da verdadeira fé que salva. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma percepção popular. O primeiro ponto que nós vamos abordar sobre esse texto. Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Versículo 13: quem as outras pessoas dizem que eu sou? Ou dizem que é o Filho do Homem? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, olhou para os seus discípulos e fez essa pergunta. Imagine você recebendo essa pergunta. Imagine você: Jonatas, o que os teus amigos na arena do vôlei, na academia, nas conversas, no teu trabalho, o que eles dizem que eu sou? Quando você vai para a tua igreja, o que os crentes, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Essa é a pergunta de Jesus. É uma pergunta, parece inocente, mas é uma pergunta muito profunda. Profunda. Meus queridos, a resposta dos discípulos revela o que a multidão pensava, o que a maioria das pessoas pensavam sobre Jesus.
e a respeito deles. Eles tinham sim um profundo respeito por Jesus. Eles tinham uma visão elevada de quem Cristo era, né? Mas ainda assim era uma visão insuficiente de quem Cristo era. Alguns diziam: era João Batista. Alguns dizem: Senhor, que tu és João Batista. Muitos viam Jesus como a reencarnação ou a continuação do ministério do seu primo mais velho, de João Batista, um homem realmente poderoso, um homem que abalou inclusive o império, trouxe grande perturbação a Herodes, um grande governante daquele tempo. O próprio Herodes temia isso, temia que este Jesus fosse a continuação da perturbação que aquele louco do João Batista promoveu no seu império. Meus queridos, significava que eles viam Jesus como um pregador corajoso, como um homem cheio de coragem, sim, e que chamava as pessoas ao arrependimento. A mensagem de João Batista e de Jesus eram muito semelhantes. Então, isso trouxe certa confusão na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas achavam, como diz a resposta, uns dizem que é João Batista, mas outros também dizem, Senhor, que tu és o profeta Elias. Mas pastor Jonatas, da onde que eles tiraram isso? Meus queridos irmãos, os judeus, eles esperavam que fosse cumprida uma promessa de Malaquias, no capítulo 4. Foi feita uma promessa ao povo judeu, que Elias voltaria antes do fim dos tempos. Essa promessa está lá em Malaquias, no capítulo 4. No final, ele diz: eis que enviarei, versículo 5, lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Quando eles viram Jesus fazendo grandes milagres, eles disseram, alguns: pode ser Elias, pode ser o cumprimento da vinda desse grande profeta, se não foi o maior profeta que Israel teve, o grande profeta Elias. Ver Jesus como Elias significava reconhecer que Jesus era poderoso, tinha poder para fazer milagres, coisas grandiosas e um poder sobre toda a natureza. Jesus provou isso a olho nu. Aqueles homens viram grandes milagres acontecendo. Mas alguns diziam também, e outros, continuando no versículo 14, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Meus queridos irmãos, o profeta chorão. Alguns relacionaram Jesus com Jeremias. Isso significa perceber o amor profundo de Jesus. Porque Jeremias era conhecido como um profeta poderoso, mas um profeta extremamente amoroso, um profeta sensível. A sua compaixão, o seu sofrimento, diante da pregação, diante de tantas rejeição. Mas existiam outros elementos que alimentavam essa perspectiva dos judeus de que Jesus poderia ser Jeremias. Embora não houvesse uma profecia específica no Antigo Testamento canônico sobre o retorno de Jeremias, a semelhança do que nós vimos sobre o profeta Elias, nós temos no período intertestamentário, ou seja, nos cerca de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nesse período foram geradas várias lendas, principalmente através dos escritos, dos livros de 1º e 2º Macabeus, um livro apócrifo, que não é aceito no nosso cânon como textos santos, canônicos, por um simples motivo: o próprio texto diz que não havia profeta
nesta época. Foram 400 anos sem profecia. Então, quando foi fechado o cânon bíblico, os estudiosos da época disseram: se não foram profetas e homens de Deus que escreveram esse texto, é um texto muito fiel à história, é o texto que nós temos acesso para conhecermos o período de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, mas ele não é um texto doutrinariamente aceito, por isso ele não faz parte da nossa Bíblia. Mas, meus amados irmãos, esse texto, por exemplo, em 2 Macabeus 12, capítulo 2, de versículo 1 a 8, eu não vou dizer para você procurar na tua Bíblia, que não tem esses textos na tua Bíblia, mas a tradição ela dizia que antes da destruição do primeiro templo, Jeremias pegou a tenda, a arca da aliança e o altar do incenso e os escondeu em uma caverna no Monte Nebo. O texto de 2 Macabeus diz que o local ficaria desconhecido até que Deus congregue de novo o seu santo povo. Então muitos judeus acreditavam que Jeremias precisaria voltar fisicamente para revelar onde a arca estava antes que o Messias pudesse reinar. A visão de Judas Macabeus ainda em 2 Macabeus, agora no capítulo 15, versos de 13 a 16, Judas Macabeu, ele teve uma visão onde o falecido profeta Jeremias aparecia como um homem de cabelos brancos, muito brancos, de forma majestosa. Este homem orava intensamente pelo povo judeu, e entregando uma espada de ouro a Judas para vencer os seus inimigos. Exatamente por causa dessas histórias que Jeremias era visto como uma espécie de um santo padroeiro e o guardião de Israel, né? Então isso fez com que muitos esperassem o retorno de Jeremias. Então é por isso que quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles dizem que eu sou, alguns disseram: olha, ele pode ser Jeremias, pode ser aquele que viria trazer a espada de ouro e vingar o seu povo. Meus amados, mas além disso, nós vemos também umas semelhanças profundas no ministério de Jeremias e no ministério de Jesus. Um deles que eu já falei para vocês é a sensibilidade desse profeta. Mas, meus amados irmãos, nós vimos também que a resposta desses discípulos encerra dizendo: ou um dos profetas. Uma visão geral de que Jesus era sim um enviado de Deus. Ele era um homem especial. Os judeus tinham Jesus por autoestima. Eles viam em Jesus algo muito especial. Todas essas visões, amados, eram grandes visões, eram elogios maravilhosos sobre a pessoa de Jesus. A multidão, de fato, admirava Jesus, admirava o seu ministério. Porém, preste bastante atenção, não saia daqui sem aprender isso: a admiração não é salvação. Ninguém será salvo por admirar Jesus. Ninguém será salvo por crer nos grandes milagres de Jesus. Ninguém será salvo por fazer parte do fã-clube de Jesus. Ninguém. A salvação não consiste nisso. Não consiste. Ter Jesus apenas como um herói moral, um mestre ético ou um profeta não salva a alma de ninguém. Não salva a alma de ninguém. Então nós vemos uma revelação que vem do alto. Acontece algo sobrenatural através de uma resposta à pergunta mais importante da vida de um ser humano. Então Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês,
o que vocês dizem que eu sou? Jonatas, e você? O que você diz que eu sou? Geraldo, Daniel, Mateus, Samira, Leane, Luane, Cris, o que vocês dizem que eu sou? Meus amados, Jesus, agora ele estreita o foco. E ele confronta o coração de todos aqueles que se dizem seus seguidores. E então, nós ouvimos a resposta de um pecador como eu e você. Simão Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é um profeta. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão. Feliz é você, filho de Jonas, porque não foi da carne, do sangue que revelou isso a você, não foi os teus pais que te ensinaram isso. Não foi. Isso não foi uma revelação através dos teus estudos. Nem culto você é. Eu estou fazendo aqui umas inserções no texto. Você é um pescador, você não tem nem estudo para chegar a essa conclusão. Mas não foi sangue nem carne que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. A mente humana, carne e sangue, por sua própria inteligência, não pode chegar a uma compreensão exata da divindade de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos limitados na condição como homem de responder, de fazer essa pergunta. Amados, se não houver uma intervenção do próprio Deus revelando quem Ele é, nós continuaremos a admirar Jesus como um grande homem, profeta, um cara legal. A mente humana não tem essa capacidade, não pode chegar a essa compreensão. A declaração de Pedro foi um milagre. Aconteceu ali uma iluminação. Aconteceu algo sobrenatural na vida de Pedro. É o Pai, através do Espírito Santo, que abre os nossos olhos, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo afirma em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode declarar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, se isso não for revelado pelo Espírito Santo. Você pode repetir essa frase, como muitos outros repetem. Muitos outros repetem. Se eu fizesse essa pergunta hoje, se Jesus entrasse nessa igreja hoje e perguntasse: igreja presbiteriana de Tomé Açu, quem vocês dizem que sou? Seria fácil, porque nós já ouvimos e meditamos sobre esse texto diversas vezes. Diversas vezes, alguns decoram esse texto. Não, tu és o Cristo. Eu dizer que ele é um profeta? Não, porque nós já sabemos a revelação bíblica. Mas a pergunta que Jesus está fazendo ao teu coração hoje é: quem é Cristo para você? Do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, o que ele representa para você? Ele é um profeta? Ou ele é um rei sobre todas as coisas? A última pergunta que eu fiz para o casal, antes de se batizar essa manhã, ontem na sua casa, eu disse: agora vocês me perguntem, vocês me respondam a pergunta mais importante da noite: quem Cristo é para vocês? Quem Cristo é para vocês? Então nós temos a grande confissão, e nós vamos destrinchar essa confissão. Meus amados irmãos,
Não foi uma declaração pequena, mas foi um tratado teológico que traz grandes verdades e pilares absolutos para a fé cristã. Essa resposta abalou o mundo espiritual. Meus amados, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa frase contém dois pilares fundamentais da fé cristã. A primeira: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Isso traz exatamente a missão de Jesus. A missão de Jesus. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo não é o sobrenome de José que Jesus herdou, mas é a tradução para uma palavra hebraica, Messiah, Messias, que significa o ungido. O apóstolo Pedro diz para Jesus: tu és o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Tu és aquele a qual nós aguardamos. Tu és aquele que os nossos pais ensinaram que deveríamos aguardar como nosso Salvador. Tu és o Salvador, tu és o enviado, tu és o Cordeiro de Deus, tu és o Filho, tu és o único ungido por Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Meus irmãos, essa é a declaração mais poderosa do Novo e do Velho Testamento. É a declaração mais poderosa que um homem pôde dar, um homem pecador como o nosso irmão Pedro. É por isso que Jesus olha para ele e disse: isso foi sobrenatural. Isso foi sobrenatural. Você entendeu? Foi revelado a você que o tempo da espera acabou. Acabou. Tu és o Cristo. Jesus, dizer que Jesus é o Cristo, ele afirmar que o cumprimento chegou, que o Cristo chegou como um ungido. Ele cumpre os ofícios de profeta, ou seja, ele traz a mensagem de paz para a terra. Ele cumpre o ofício de sacerdote, ou seja, ele oferece o sacrifício. Horas depois ele se torna o próprio sacrifício. E então ele também se torna o rei, e ele passa a governar. Meu amado irmão, se Cristo for qualquer coisa menos rei na tua vida, ele não é nada para você. Até os pagãos creem que ele foi um homem poderoso. Até o diabo sabe disso. Até o diabo teme o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Pedro declara: tu és o ungido. Tu és o ungido. Só tu tens as palavras de vida eterna. A segunda declaração de Pedro é: o Filho do Deus vivo. Meus queridos, isso mostra a natureza de Jesus. No pensamento hebraico, chamar-se filho de Deus, nesse contexto, é afirmar que ele possui a mesma natureza, essência e igualdade com Deus, como está atestado lá em João capítulo 5, no versículo 18. Jesus e Deus têm a mesma essência, são a mesma coisa. Então, tu és o filho deste Deus que é vivo, que não é um monumento, que não está morto, não está cego, não está surdo, não foi feito pela mão humana, mas é poderoso e reina de eternidade em eternidade. Meus irmãos, esse é o contexto. Neste contexto é afirmar que ele possui essa essência. Pedro declara: tu és o Cristo e tu és aquele a qual o próprio Deus gerou. E aqui nós temos a declaração completa. No meio daqueles ídolos de pedra de Cesareia de Filipe, no meio de toda aquela confusão doutrinária e teológica
que aquela região sofria, onde pessoas adoravam deuses mortos, onde as pessoas esperavam vida em quem está morto. Pedro, ele reconhece o Deus que age, e não só que age, mas que respira. Ele reconhece o Deus diante dele, respira, que intervém na história, e agora este Deus está encarnado diante dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, então acontece a grande promessa de salvação. Quarto ponto, a fé no Filho de Deus. A confissão de Pedro é o caminho para a salvação. Você quer ser salvo? Meu irmão, não declare a tua confiança na confissão de fé de Westminster. Amém, igreja? A confissão de fé de Westminster não te salvará. A tua fidelidade à Igreja Presbiteriana do Brasil não salvará você. O que salva você é um rei que morreu pelos teus pecados, e de escravos como eu e você transformou um povo que andava em trevas em um grande povo de súditos, de servos, que ele derrama sua própria essência sobre esse povo, e agora diz: aquilo que o Pai me deu, eu dou a vocês. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todo aquele que ouça essa mensagem creia que Cristo é o Filho do Deus vivo, seja salvo, como vocês foram, pela graça e misericórdia do Senhor. Em João capítulo 20, versículo 31, estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos aqui no final do livro de João, do Evangelho de João. O objetivo pelo qual o registro foi feito é para que vocês creiam que Jesus é quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenham vida em seu nome. 1 João capítulo 4, versículo 15, o mesmo apóstolo João diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que reconhecer, como Pedro reconheceu, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele é o Filho do Rei, e que agora reina sobre a minha vida, ele tem um governo sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre os meus negócios, sobre o meu coração, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, este tenha a vida eterna. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vocês entendem o poder dessa confissão? Acabou por aí? Não. Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, se com a boca você confessar Jesus como teu Senhor, como Cristo, como o Filho do Deus vivo, se você confessar isso, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O título desse sermão é a pergunta mais importante da humanidade. Essa é a pergunta mais importante. E vocês, quem dizem que eu sou? 1 João 5, versos 11 e 12 diz, e o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em Pedro. Está em Elias. Está neste inseto que está falando com você aqui essa noite.
E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pergunta que Cristo está fazendo para você hoje, para esta igreja hoje. Essa igreja que se esfria a cada dia, essa igreja que crê como os pagãos, que Cristo é um profeta, que Cristo é um cara legal, que Cristo é um bom orientador, é um bom conselheiro. Meus irmãos, em nome de Jesus, a pergunta da tua salvação está diante de você. E para você, quem é Cristo para você, quem é Jesus para você? A salvação ela não vem por obras, mas por cremos exclusivamente na identidade e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso está a salvação, nisso está a nossa salvação. Mestre, profeta ou salvador? O que ele é para você? O que ele tem sido para você? O mundo de hoje, ele aceita um Jesus mestre, um Jesus mestre que ensina a amar. O mundo até gosta disso, até curte, tolera um Jesus profeta, que inspira você a lutar, a subir a montanha. Não é não? Até tolera um Jesus que ensina você a lutar por justiça. Mas, meu amado, o mundo não suporta, ele rejeita Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não suporta o Cristo que salva. Se Jesus for só um mestre, você vai só apenas decorar alguns versículos e anotar algum conselho dele. Mas se ele for o Cristo, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados, a única resposta cabível é nos prostrarmos diante dele e entregar o governo total da nossa vida. Essa é a única atitude que nos resta. Quem é Jesus para você? O Espírito Santo já abriu os teus olhos para você dizer isso? Tu és o meu Cristo, o meu Rei, o meu Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha oração sobre você é que você responda de forma honesta e definitiva essa noite. Quem vocês dizem que eu sou? Eu vou dizer para você quem é Cristo para mim. Quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que foi no mais profundo abismo, que foi no mais profundo inferno resgatar a minha vida. E ele não fez isso como profeta, ele fez isso porque ele reina até sobre o inferno. Ele reina até sobre os demônios. Antes de eu saber, ele já reinava sobre a minha vida. E hoje eu o sirvo 24 horas por dia. E hoje eu testemunho para os irmãos o quanto Deus tem sido tão bom comigo. Quando alguém pergunta, pastor, como você está? Aquela pergunta sem vergonha do crente, sem vergonha, né? Estou melhor do que mereço. Porque de fato,
para quem escapou do inferno e estava atolado nos seus pecados e delitos, que merecia o inferno como pagamento, porque o salário do pecado é a morte, e hoje encontrou a vida que eu não merecia em Cristo Jesus. Eu só posso dizer: eu estou muito melhor do que eu merecia, muito melhor. E portanto podemos declarar, e posso declarar como o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus amados irmãos, não saiam daqui essa noite sem passar a tua vida a limpo com o Senhor. Você precisa de um tempo? Feche teus olhos agora e diga para Jesus quem Ele é para você. É tempo que você precisa? Não engane ninguém, você não está. Se o Espírito Santo não está tocando você para isso, continue do jeito que está. Mas como eu sei que Ele está nesse lugar, e Ele me prometeu essa tarde que Ele curaria essa igreja, que Ele restauraria pessoas, Ele resgataria homens e mulheres do inferno essa noite. Eu creio que Ele está fazendo a obra no teu coração. Então, se o Espírito Santo está falando ao teu coração, não resista. Declare diante do Senhor Jesus: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.